sou Paula Fiuza e hoje vamos falar sobre os desafios e possibilidades do momento atual. O período que estamos vivendo talvez seja um dos mais desafiadores dos últimos tempos. No livro Utopia para Realistas, que já falamos um pouco na última aula, mostra que em alguns aspectos estamos vivendo muito melhor que nossos antepassados, mas também falhamos em desenvolver novas utopias. Depois da queda do Muro de Berlim, poucas pessoas conseguiram emplacar alguma utopia. E teve um momento que o filósofo e economista chamado Francis Fukuyama disse que tínhamos chegado ao fim da história e sonhar já não cabia mais. Assim, restava tentar fazer com que as bonanças do capitalismo se ampliassem. Mas o que a história tem nos mostrado é que o chamado fim da história propagado por Fukuyama não é uma situação tão promissora. Com a ascensão do neoliberalismo, a maior parte das ações de combate às desigualdades de renda foi interrompida, e isso está nos levando a patamares cada vez mais críticos de desigualdades sociais. Para entender esse processo, precisamos entender que o capitalismo tem um modo de produção que aumenta a diferença entre pessoas ricas e pobres. Segundo o economista Thomas Piketty, esse padrão chegou a ser interrompido depois da Segunda Guerra Mundial, quando vários países precisaram arrecadar dinheiro para conseguirem se reconstruir. E o jeito mais fácil de fazer isso era taxar a população mais rica. Nesse período, nos Estados Unidos, a alíquota do imposto de renda para as pessoas mais ricas chegava a 90%. Isso fez com que o abismo social entre pessoas mais ricas e as mais pobres diminuísse. Mas esse processo não durou muito tempo. Já nos anos 80, a tributação foi ficando menos progressiva nos Estados Unidos e nos países da Europa. Outro ator importante na discussão sobre desigualdade de renda é Branko Milanovic. Ele faz a pesquisa que é complementar à de Piketty, porque olha também a desigualdade entre os países, e não só nos países. O índice de Gini é o principal indicador de desigualdade de renda. Quando calculamos a desigualdade de renda no mundo, vemos que ela é maior do que a de qualquer país especificamente. O índice de Gini mundial está em torno de 70, enquanto o do Brasil, por exemplo, que é um dos países mais desiguais do mundo, é de 60. Quanto maior o índice de Gini, maior a desigualdade de renda. Para termos ideia, as 10% pessoas mais ricas do mundo detêm 56% da renda do mundo, enquanto as 10% das pessoas mais pobres detêm apenas 0,7% da renda. 5% das pessoas mais ricas do mundo detêm 37% da renda global, enquanto as 5% mais pobres detêm apenas 0,2%. Segundo o relatório da Oxfam, que foi lançado em fevereiro deste ano 2022, a fortuna de 252 homens é maior que a riqueza combinada de todas as meninas e mulheres da África, América Latina e Caribe, o que equivale a 1 bilhão de pessoas. E desde 1995, o 1% mais rico do mundo acumulou quase 20 vezes mais riqueza global do que os 50% mais pobre da humanidade. Para Milanovic, o aumento das desigualdades explica inclusive a crise financeira de 2008 e tem o setor financeiro como intermediário. As pessoas ricas estavam dispostas a investir em produtos financeiros que tivessem alto retorno, mesmo que fosse mais arriscado. Com isso em vista, o setor financeiro começou a emprestar dinheiro para praticamente qualquer pessoa que quisesse e não tinha como garantir que os investimentos eram seguros. Isso fazia com que os riscos dos investimentos aumentassem bastante. Durante o final dos anos 90 e início dos anos 2000, nos Estados Unidos, a renda da classe média cresceu pouco. Houve estagnação de renda dessa classe por cerca de 25 anos e não foi criada uma solução para aumentar a renda dessas pessoas. A única política pública desenvolvida foi facilitar o crédito, que não aumenta a renda, mas garante o acesso a bens por meio da contração de dívidas. Então as pessoas passaram a viver em débito. Embora a classe média continuasse estagnada, a sensação era de melhoria de vida. Essa solução se mostrou insustentável com o passar do tempo. Para o autor, não faz sentido focar em aspectos superficiais como a presença de produtos financeiros de alto risco para explicar a crise financeira mundial. A causa real da crise é o grande crescimento da desigualdade de renda que gerou um grande montante de recursos que poderiam ser investidos. Essa interpretação nos mostra que somente a presença de muito dinheiro para investir não é suficiente para mover as mudanças necessárias. Na verdade, muito dinheiro na mão de poucas pessoas é um problema, porque os investimentos dificilmente são feitos tendo em vista a promoção do bem-estar da população.
e sim tendo em vista os objetivos pessoais dos detentores do dinheiro. Por isso, é necessária uma ação eficaz por parte dos estados para diminuir as diferenças entre os ricos e pobres. Uma das principais referências sobre o tema, Anthony Atkinson, que é o professor do Piketty, em seu livro Desigualdade, o que pode ser feito, detalha a composição das rendas familiares com o objetivo de identificar quais tendem a aumentar ou diminuir. E existe a renda do trabalho, que para a maior parte da população é a principal, mas também existe a renda de capital, as transferências de renda e após o pagamento de imposto. Além disso, tem a renda economizada em função da disponibilização de serviços públicos. As ações de diminuição das desigualdades deixam a desejar no que concerne a todas essas rendas. Nos últimos anos, as leis trabalhistas foram flexibilizadas e o trabalho cada vez mais precarizado. Se para os postos de alta qualificação já é comum que as pessoas sejam contratadas como pessoas jurídicas sem nenhum direito, para postos de menor qualificação a situação é ainda pior. Isso se soma à desestruturação das rendas relativas a transferências. A previdência pública é uma forma bastante conhecida de regular as desigualdades, mesmo quando reproduz hierarquias que já existem, como quando remunera melhor quem já tinha um salário alto antes da aposentadoria. Mesmo assim, ela pode evitar que as proteções sejam delegadas para o mercado, aumentando ainda mais as disparidades sociais. Mas como já discutimos em vídeos anteriores, a reforma da Previdência reforça a população a precisar cada vez mais do mercado para conseguir uma vida compatível com as suas expectativas na velhice. As transferências de renda para a população em situação de pobreza e extrema pobreza também se encontram cada vez mais fragilizadas. O programa Bolsa Família foi descontinuado em 2021 e substituído por outro que tem a premissa de que as pessoas em situação de pobreza não têm renda porque não trabalham o suficiente. Além disso, a previsão legal deste programa é somente até o fim de 2022. Não sabemos qual será o futuro desse tipo de transferência de renda, que é o único com potencial de erradicar a extrema pobreza. O enfraquecimento das políticas trabalhistas previdenciárias de transferência de renda explica, em parte, o fato de atualmente nos depararmos com o pior cenário de fome no Brasil no século XXI, de acordo com o segundo Inquérito Nacional sobre Insegurança Alimentar. 6 em cada 10 famílias brasileiras vivem em algum grau de insegurança alimentar. São 33 milhões de brasileiros passando fome. São 14 milhões a mais de pessoas com fome em comparação com a última pesquisa realizada em 2020 e um crescimento de 7,2% no número de pessoas com algum grau de insegurança alimentar. No que se refere à renda após o pagamento de impostos, no Brasil a tributação é regressiva, porque os impostos são majoritariamente direcionados ao consumo, ou seja, as pessoas pobres pagam mais proporcionalmente, pois consomem mais de sua renda. Além disso, os dividendos, que correspondem a uma parcela significativa da renda das pessoas mais ricas, não são taxados. Isso torna a tributação de renda no Brasil absolutamente regressiva, já que a maior parte da população tem sua renda a partir do salário, que é taxado. Por fim, existe a renda dos serviços públicos. Uma pessoa que utiliza o sistema público de saúde não precisa pagar pelo serviço equivalente na rede privada. O mesmo vale para a educação e qualquer outro serviço, e estes estão sendo cada vez mais desestruturados. Mas quase todas essas atividades são papel do Estado. Então, o que o mercado pode fazer? No livro do Atkinson, é bem claro quanto ao problema ser dos grandes especuladores e não os pequenos poupadores. Esses devem ter seu dinheiro protegido, porque se empobrecerem, aumentarão ainda mais as discrepâncias entre ricos e pobres. Ele até propõe para os estados pensar uma taxa de retorno real justa para pequenos poupadores, em torno de 1,35%. Garantir que a renda da população seja preservada por meio de aplicações financeiras é um objetivo bastante legítimo para o mercado financeiro. Além dos desafios sociais, temos que lidar também com os desafios ambientais. Caso nada seja feito, de acordo com o relatório do IPCC, os efeitos do aquecimento global não serão sentidos no futuro, mas já estão sendo sentidos no presente, com o aumento de eventos extremos. Se a comunidade internacional não for capaz de diminuir suas emissões de forma significativa, esses eventos extremos afetarão a economia mundial de modo geral, mas a do Brasil de modo muito profundo, porque a economia brasileira é fortemente atrelada ao agronegócio, que precisa de condições previsíveis de chuva e insolação.
Tendo a nossa balança comercial dependente da produção agropecuária, ela fica extremamente vulnerável. O Brasil é o sexto maior emissor de gases de efeito estufa, 3% das emissões mundiais, e suas emissões têm uma diferença importante com relação a de outros países. Enquanto em outros países as emissões são provenientes da geração de energia, como termoelétricas, no Brasil a maior parte das emissões vem do desmatamento e da pecuária. E os desafios ambientais não são dissociados dos desafios sociais. Para continuar falando em questões de desigualdade, temos que, enquanto os países ricos são responsáveis por cerca de 36% das emissões globais, apenas 16% da população global vive neles. Por outro lado, a África, por exemplo, emite 2,3% das emissões, tendo mais de 14% da população. Os 50% das pessoas mais pobres do mundo respondem em seu consumo por apenas 10% das emissões globais, enquanto os 10% mais ricos respondem a quase 50% das emissões. Se não fizermos nada para reverter esse quadro, a tendência é que, à medida que os países pobres se desenvolvam e fiquem mais ricos, seus cidadãos passem a almejar consumir mais, emitindo mais carbono, exatamente como os países ricos já fazem hoje. E esse direito de consumo futuro, no entanto, simplesmente desapareceu, porque os países ricos esgotaram a quantidade de carbono que pode ser emitida. O que provavelmente vai restar às populações mais pobres é se proteger dos desastres relacionados à crise climática. Segundo dados da Agência ONU para Refugiados, o Acnur, mais de 30,7 milhões de novos deslocamentos foram registrados em 2020 devido a desastres relacionados ao clima. Por causa desses e de tantos outros desafios, a década de 2020 a 2030 tem sido chamada década da ação. Já havia gestores de fundos de investimento declarando que estão de olho em investimentos decisivos, tendo em vista os desafios gigantescos que estamos enfrentando. Mas não podemos ser ingênuos e pensar que todos pensam da mesma forma sobre como resolver esses desafios. Existe na literatura sobre sociedade civil uma discussão sobre confluência perversa de diferentes projetos políticos que pareciam propor a mesma coisa. É um argumento desenvolvido no final da década de 90 por Evelina Dagnino, professora da Unicamp, quando a sociedade civil parecia ser a solução para todos os problemas. Do lado democrático popular, ela seria fonte de mobilização social e luta por direitos. Do lado neoliberal, ela seria prestadora de serviços que resolveria os problemas de ineficiência do Estado. O centro do argumento da confluência perversa era que, ao parecer que todos estavam propondo o fortalecimento da sociedade civil, estariam pautando a mesma coisa. Mas isso não era verdade. Enquanto um lado pediu o fortalecimento do Estado para a promoção de direitos reivindicados pela sociedade civil, o outro lado reivindicava a saída do Estado da realização dos serviços públicos. Por isso, a confluência era perversa. Ela mascarava uma divergência fundamental sobre o significado de cada proposta. Os negócios e investimento de impacto surgem como uma possível solução para os desafios dessa década. Negócios de impacto podem ser caracterizados por, primeiro, ter uma intenção explícita de contribuir para a solução de algum problema social ou ambiental. Segundo, a solução que ele se propõe é a principal atividade no negócio, não apenas uma boa prática. Terceiro, operar na lógica do mercado por meio da oferta de produtos e serviços que geram retorno financeiro, ou seja, não são entidades filantrópicas ou sem fins lucrativos. E quarto, estabelecem o compromisso de monitorar o impacto gerado. Porém, não podemos considerar que os negócios de impacto são a solução para todos os problemas. O próprio conceito de negócios de impacto pode incluir cooperativas de agroecologia a startups que buscam tornar-se unicórnios. Mas nesse espectro de possibilidades, existem diferentes projetos econômicos e políticos que podem, muitas vezes, ser contraditórios. E quando se fala em projetos econômicos e políticos, não se fala em vinculação a um candidato ou partido político, mas sim a visões sobre quais tipos de atividades econômicas devem ser incentivadas, como e por quem. Uma coisa é certa, existe muita coisa a ser feita e muitas formas para lidar com esses desafios. Isso significa também muita disputa e muitas possibilidades de construção coletiva. Por isso, não podemos deixar de falar sobre uma última coisa, a democracia. Só por meio dela poderemos participar dessa construção coletiva. Pensando nisso, precisamos pensar em caminhos que possam resgatar utopias de poder popular, principalmente considerando as estratégias que já foram traçadas,
porque elas não nos levaram onde queríamos, ou podem até ter nos levado, por um período muito breve. Na descrição do vídeo, colocamos uma série de referências sobre os assuntos que falamos. Para quem quiser se aprofundar e entender mais sobre o assunto, vale a pena olhar. Você também pode tirar suas dúvidas e colocar suas questões nos fóruns e nos momentos de interação. Até mais!